Um dos símbolos mais marcantes do cristianismo, a cruz. Retratada por diversas partes do mundo, religiões, artes ao longo dos séculos, presentes na cultura pop. Que louco seria imaginar que Jesus tivesse morrido de outra forma ou até mesmo chegado à velhice e morrendo de causas naturais, né? O que será que afetaria ou mudaria o curso do mundo que conhecemos hoje? Uma coisa é certa, seria bem diferente. Sem a morte de Cristo na cruz, as artes, a religião, o cristianismo e até a história do Ocidente seria outra. Quer saber um pouco mais dessa história? Vem com a gente. Vamos bibliografar para você. Mas afinal, e se Jesus não tivesse sido crucificado segundo as tradições bíblicas? Do ponto de vista de alguns pesquisadores e teólogos, a crucificação de Jesus não era inevitável. Havia a possibilidade dele renunciar aos seus ideais e assim livrar-se da morte violenta. Mas como vemos em um versículo específico em Mateus 26:39 que diz: Ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e orou: Meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice de sofrimento, mas que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Porém, ele aceitou morrer crucificado porque jamais abandonaria sua missão, mesmo que tenha ficado com medo do fim que o aguardava em sua passagem aqui na Terra. Mas mesmo assim ele optou por não fugir. Tendo isso em mente, vamos entender ao certo do porquê ele foi condenado à sentença de morte. Naquele período da crucificação, a Palestina estava sob o domínio político do Império Romano. No entanto, os judeus tinham conseguido manter alguns privilégios, como por exemplo o direito à prática da sua religião e ao uso dos templos de oração. Mas quando a mensagem que Jesus trazia começou a ameaçar a ordem religiosa daquele povo, por se tratar de alguém que arrastava multidões de fiéis por onde passava, pregando ensinamentos que causavam polêmicas entre os mais religiosos de plantão, nós podemos entender um pouco melhor olhando de um ponto de vista teológico que Jesus foi condenado pelos interesses políticos e religiosos daqueles que estavam no poder. Com medo de perder o domínio sobre aquele povo e principalmente de ver desaparecer a riqueza acumulada às custas da fé das pessoas, pois Jesus pregava um Deus que não pedia nada aos seus filhos, mas que sempre dava. A verdade é que Jesus não tinha feito nada errado, não tinha cometido nenhum crime e o único motivo que tinham para culpá-lo de alguma coisa foi simplesmente por ele ter apresentado um Deus diferente daquele Deus imposto por eles. Isso começou a incomodar os líderes judeus e romanos. Ao provocá-lo, Jesus também colocou em risco as elites religiosas judaicas, que o entregaram para os romanos. Mas caso ele não fosse entregue, Jesus poderia ser acusado de blasfêmia por essa elite religiosa, e isso com certeza o condenaria ao apedrejamento, dando a ele outro destino trágico pela humanidade. Mas agora vamos imaginar um cenário que ele não fosse condenado por nenhuma pena, e tivesse uma morte natural, por doença ou chegada à velhice, por exemplo. Sem a crucificação, toda a mística cristã por trás da última ceia, até mesmo a ressurreição considerada a prova maior da natureza divina de Cristo, deixaria de existir. Sem essa mística determinante, o Império Romano provavelmente não adotaria o cristianismo como religião oficial 3 séculos depois. Não teria alcançado a força que teve, nem teria expandido suas fronteiras e a população dos atuais países cristãos seriam formada apenas pelos judeus e muçulmanos. Como a cruz não seria um símbolo relevante para os cristãos, o famoso sinal da cruz, adotado pela Igreja Católica, por exemplo, associado com a Trindade de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, não existiria. Os jogadores de futebol que fazem o sinal antes de entrar em campo teriam que escolher outro gesto para proteger-se. A crucificação foi tão importante na história do cristianismo que a cruz acabou se tornando o símbolo das religiões que acreditam em Jesus. O curioso é que os primeiros cristãos da igreja primitiva não usavam a cruz para representar a nova religião, já que o símbolo trazia a lembrança da morte de Jesus. A cruz só foi mitificada a partir dos séculos 4 e 5, quando o cristianismo se tornou a doutrina oficial do Império Romano e a cruz deixou de ser vista como um instrumento de tortura. Isso quer dizer que provavelmente essa tradição continuaria viva nos dias de hoje, e no lugar da cruz, as pessoas usariam o pingente de um peixe com a palavra ictus gravada nele, que traz as iniciais da expressão Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador em grego. Outra coisa que não teria existido seriam as cruzadas, que nada mais foram que expedições militares do século XI que visavam recuperar os locais sagrados de peregrinação dos cristãos,
sob controle dos muçulmanos. Ela até teria outro nome. Os combatentes não teriam no peito o emblema da cruz com a inscrição latina In Hoc Signo Vincente, que significa Em nome da cruz venceremos. Sem a crucificação, até o holocausto nazista com os judeus na Segunda Guerra não faria sentido, porque durante séculos no passado, grupos religiosos sustentaram a afirmação de que os judeus mataram Jesus. Mas sem a crucificação é provável que os campos de concentração de Hitler não tivessem existido. E aqui no Brasil, será que mudaria muita coisa também? A resposta é sim, pois Portugal não traria padres para catequizar os índios, pois sua religião também não seria o cristianismo. A teoria mais provável é que trariam rabinos. Então teríamos que contar a história do Brasil com outro ponto de vista. Provavelmente o Brasil continuaria sendo um país laico, sem uma religião determinante ou variando entre judeus ortodoxos e conservadores, islâmicos ou até politeístas. Sabe o jeitinho brasileiro? Não existiria também, pois iria violar os princípios da fé hebraica. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, e não só por nós, mas também por aqueles homens e mulheres que vieram antes dele, que não o conheceram. Ele foi rejeitado e mesmo assim não desistiu de nós. Morreu para dar uma chance de salvação para toda a humanidade. E esse foi o vídeo de hoje. Conta aí pra gente nos comentários o que vocês acharam sobre esse assunto. Lembrando sempre de se inscrever no canal e deixar aquele like para ajudar a gente. E se tiverem dicas para os próximos vídeos, é só deixar nos comentários também que podemos trazer aqui no canal. A ajuda de vocês é muito importante. Obrigado pela audiência, a todos, até o próximo vídeo. Tchau!